Esse limite, esse rompimento do bom senso, vamos dizer assim, ele está muito relacionado ao nível de criador que está no planejamento ali, né? Então, assim, se a prioridade do cara é agradar mercado, você pode ter certeza que ele não tem um critério sério de seleção. Vou te dar um exemplo claro. Talvez os últimos 6 grandes campeões da raça que você tanto ama, que é o American Bully, são FAL e Blue FAL. Não é isso? Os campeões da Nacionais. De 5 ou 6 dos últimos, tirando o Rocco, acho que só o Rocco, o resto é tudo FAL. Antes disso tinha uns azuis e tal, mas depois veio uma onda de FAL, Blue FAL, Black FAL, muito presente na representatividade da Nacionais, que é o principal competição da raça, certo? Onde competem os campeões da raça. Qual a chance que você tem de popularizar no Brasil hoje uma linha de cães FAL? No mundo do tri-lilac, tri-merle, tri-isso, tri-diamante, platinado, não sei o quê. Ou seja, se o teu critério de seleção não é mais o melhor cão, naturalmente você já enfraqueceu o teu trampo. Porque o melhor é o melhor, ele pode ser tigrado. Se ele for o melhor, ele é o melhor. Acabou. Só que isso é bonito na teoria. Na prática, o cara não consegue aplicar, porque o sistema vai minando ele. Entendeu? E você precisa de escoamento. Porque se você não consegue escoar, como é que você mantém as gerações? Você vai ficar com todos os animais sem reproduzir? Você não vai conseguir. Não tem Sim. como. Você vai precisar de escoamento para as gerações andarem, entendeu? Então você vê como as coisas vão se entrelaçando, até às vezes o cara que quer toda a boa intenção do mundo, ele começa cheio de gás, mas ele vai perdendo força. Por isso te respondo. A maioria dos caras virou criador de exótico. Por quê? Pela flexibilidade, entendeu? Pô, mas é pequenininho. Se sai mais bulldog, menos bulldog, não tem o rabo, a boquinha, passa batido. Papá. Ele não tem o mesmo nível de exigência de um American Bully. Um American Bully, para ser foda, ele precisa de muita coisa. Por isso que tem tão poucos, entendeu? E não adianta também a gente do Brasil se iludir, que é o outro lado da moeda. Não, a gente tem. Não tem. Está muito longe do nível dos caras. Muito longe. E o que vem dos caras para cá não tem o mesmo poder de produção do que porque lá o número de ferramentas é maior, o número de linhas é maior, a possibilidade de fixação é maior, porque os caras estão no berço, né? Então é mais fácil para os caras mexer. Eles sabem de mentiras que a gente não sabe, então eles têm segredos que a gente não tem. Isso faz toda a diferença na hora de utilizar uma linha. Por isso que ele usa com o resultado e eu vou usar e não consigo o mesmo resultado, porque ele sabe de coisas que eu não sei. Eu acho que o nível técnico porque os Estados Unidos é muito grande também, né, cara? Eu acho que o nível técnico lá é até menor do que aqui, proporcionalmente. Porque lá tem muito criador de exótico, velho, mas é muito. Não tem comparação. Os caras, é só você ver um evento. A Nacionais é o principal evento da BKC. Você olha ele e olha o West Coast. Tem fila de 5 horas para entrar no West Coast para ver aquelas aberração e um monte de nego fumando maconha. Lotado. O nego levanta dinheiro, joga dinheiro para cima, é uma loucura. Você não tem como explicar isso, é paradoxal. Você não tem como explicar isso. O que eu acho que lá favorece é que você tem um núcleo de resgate para características que você não tem no mesmo nível no Brasil. Te dou um exemplo. O país dos caras é muito grande. Se hoje ele precisar de um American Staff, tá? Boladão, ele consegue achar lá. Nós aqui já não tem. Nós já sofre. Por quê? Porque o que a gente tinha no Brasil foi absorvido pelo próprio American Bully. Ele está diluído. A gente perdeu esse cachorro. Ele foi sugado. Entendeu? Então vamos supor que hoje a raça esteja num momento diferente. Eu preciso desabuldogar um pouco a raça. Me limita. Eu não tenho tantas opções de genética para isso. Eles têm mais opções. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Se você quiser aumentar um pouco, você vê a base da raça, é o standard. Standard significa padrão. Esse é o American Bully. Ponto. Está escrito lá no padrão. O American Bully Standard é o padrão da raça. Qual a qualidade do American Bully Standard no Brasil hoje?
Os principais cães pocket do Brasil, eles têm quase todos o mesmo sangue. Se você tiver que fazer uma abertura, você já se amarrou. Você já vai namorar no mundo do exótico. Por quê? Porque as últimas 30 importações do Brasil são de cães exóticos. Não são renovados esse investimento no American Bully. Não no mesmo nível do exótico. Uhum. Entendeu? No exótico, esse investimento é constante. Ele é toda hora. Aqui não é. É o que eu te falei. Por quê? Talvez porque as pessoas têm um pouco de receio de fazer esse número de investimento, né, nesses valores altíssimos e chegar aqui e não ter o mesmo sucesso comercial, porque seria um investimento em genética, não em comércio. Mas aí quem tem a grana para pagar não tá, né? O cara faz ponderações, né? Para falar, porra, tá, mas se eu botar US$ 100.000 aqui, eu recupero e triplico em tanto tempo. Mas se eu botar US$ 100.000 aqui, fala, não, você nem vai recuperar. Você já perdeu. Nós só vamos melhorar a raça. Você vai melhorar a história das gerações futuras dessa raça. Você entendeu como muda o foco? É isso que é o problema. Se a raça tivesse, toda hora chega um, ó, você tem lá os últimos. Cara, o último, acho que campeão mesmo, American Bully, a ter filhos no Brasil, acho que foi o Rocco. Ou o cara vai falar, porra, desse tipo eu queria. Desse tipo aí eu também quero. Por quê? Porque o cara que gosta de cão extremo, você pode mostrar para ele um exótico top, ele vai gostar, um American Bully, um Pit Monster, se for bem feito. É quem gosta desse universo volumoso, o cara para olhar. Eu posso não criar micro, mas quando eu vejo um micro foda, eu falo, caralho, que porra, que cachorrinho bonito, velho, bem feitinho. E vice-versa. Quando eu chego com um urso meu, até tem um exemplo do Bira, que o Bira fez até uma postagem na época, ele viu uma cadela minha aqui num evento de São Paulo, ele falou, porra, a cadela andava, o meu coração batia junto com a cadela. Cadela grande, 53 de Cernelho, um monstro de músculo fibrada. Ou seja, quem gosta, gosta. Bem feito é bem feito, entendeu? Eu deveria olhar e ter a certeza que aquilo é um exótico e isso é um American Bully. Por quê? A referência do exótico está até certa. O que está errado é a referência do American Bully. Não pode aceitar esse papo. Não, mas o pocket pode ser bem pequeno. Não, não pode, porra. O padrão não pode. O padrão é o padrão. Ou você defende o padrão ou você não defende o padrão. Entendeu? Ah, mas o cachorro é um pouco abulldogado. Não, o padrão não pode. Não, ah, mas é lindo. Tá, mas não é, não representa o padrão. Entendeu? Ou seja, você fica medindo palavras para defender a raça, quando deveria ser claro. O American Bully é isso aqui, ó. Você tem um, você não tem, eu tenho. Toma, acabou. Essa flexibilização, na hora da disputa geral entre o Monster, o Exótico e o American Bully, quem perde mais é o American Bully. Só que você está nesse momento com o alcance desse resultado em termos de volume de nascimento é menor hoje. Deu para entender? Tipo, na Uhum. quantidade que nasce, né? Nasce muito mais cão exótico do que American Bully no padrão. Nasce muito mais registro de Pit Monster do que American Bully no padrão. E Você tem muito engraçado que registro de American Bully, mas de cães que não são American Bully, né? Tô falando do cachorro que representa a raça. Como é que esses registros são feitos lá no país de origem? American Bully. American Bully. Lá não existe Pit Monster. é o American Bully Bully. XL. American Bully. Entendeu? Que é a briga que eles estão agora de tentar rachar. Então, desse ponto, o Brasil é até um pouco mais adiantado de separar o exótico e o pit monster, né? Ele tem até um adiantamento. Lá é um pouco mais difícil, porque esse nome pit é muito complexo do lado de fora do Brasil, né? Para a gente é um pet name, né? Um nome carinhoso. Na língua dos caras, a gente está falando de rinha. Nós estamos falando de combate. Então, para eles é complexo lá. Eu não sei que nome que eles vão arrumar para o Bully XL. Talvez eles ponham o nome lá, Monster Extreme, alguma coisa assim. Ou fica a volta para o Pitbull XXL, né? Hoje, essa semana aí, a UKC.
E nunca registrou, né? Sempre reconheceu só o estándar da raça. Apesar da UKC ser uma das grandes responsáveis pela infiltração do exótico, que ela ficava dando pedigree de pitbull para exótico. E com esse pedigree os caras pulavam para dentro da BKC como American Bully. Apesar dela ter feito essa cagada há muitos anos, no American Bully, a UKC sempre reconheceu só o estándar da raça. Ela não reconhecia as outras variedades. E bem clássico. Aquele tipo clássico do American Bully antigo e tal. Aí essa semana eles lançaram, até o Khan postou isso aí, o dono do Roku e tal, que essa semana o KC abriu, depois de toda essa discussão do XL, né, de banimento e tal, ela abriu para o registro de pocket de XL, ou seja, ela tá dando um recado. Ó, se a BKC tirar vocês, eu te dou uma casa. Entendeu? Como é tudo um jogo de interesse. Então todo mundo dá um passo de acordo com o passo do outro. E na verdade ninguém dá o passo no sentido de resolver as raças. Porque na verdade é triste o que eu vou falar, mas as instituições não estão preocupadas com isso. E aí responde a tua pergunta do começo, não seria a responsabilidade delas? Elas não resolvem nem os padrão, velho. Entendeu? Eles não conseguem se entender entre eles. Então, enfim, é como é, né, velho? Quem entra nessas raças tem que ou viver uma vida meio, né, à parte, fazer o trampo dele, acabou. Se ele começar a entender demais, ele não tiver uma boa, né, uma boa ação emocional, ele vai ficar meio louco, velho. Ele vai ficar meio, fala, porra, mas todo mundo tá certo e todo mundo tá errado? Como é que é? Para esse grupo é certo, para aquele é errado? Entendeu? Então, é muito complexo isso, porque é aquilo que eu tô te falando. Repito, vou repetir a live toda isso. O American Bully ele tem um problema de fundação. O problema do American Bully ele vai sempre estar propagado em algum momento, porque ele não se define. E isso é um problema da filosofia, da ação filosófica da própria fundadora dele, que é a BKC. Porque quem poderia definir isso? Somente a BKC. É ela que deveria falar: acabou a palhaçada. É isso aqui, ó. Acabou. Não tem 10 tamanho, 30 volts. Não, é isso. Acabou. O resto é o quê? O resto é tudo fora do padrão e serviu para a raça chegar até aqui. Ponto. Se você precisar em algum momento usar um Classic, use, meu filho. Isso é um problema da tua seleção. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando você chegar numa pista, você tem que entrar aqui dentro com a porra de um American Bully. Ponto. É isso que tinha que ser feito. Mas isso exige uma dureza e uma firmeza que provavelmente não acontecerá. Sempre serão decisões tentando agradar mais de um lado. Não, calma aí, entendeu? Sempre vai ser nessa linha, pelo menos até o momento. Pode ser que amanhã, nós estamos gravando aqui a entrevista, amanhã tem uma revolução. As discussões estão muito acaloradas, né? Você vê, você tem grandes nomes, por exemplo, você tem caras importantes no American Bully, como o Caicedo, por exemplo, que é um cara importante hoje na América Latina. O Caicedo defende que divide o American Bully em raças. Cada variedade vira uma raça. Acabou, né? Ele teria um problema, que é bom por um lado e tem um problema por outro. Como vão chamar essas outras raças? Que nome elas vão ter? Entendeu? O Khan, o Khan o Khan é foda, porque ele influencia muita gente, ele tá na crista da onda, ele abudogou mais os cachorros e os caras gostaram. Né? Ele veio com o Colosso, pô, Colossal, é Budogão. E os caras, bom, mas é bonito. Ele conseguiu uma gama de convencer uma gama de cara. A gama dele, até porque ele, né, também tá rompido ali com a BKC, montou o clube dele e tal. O avante dos caras é o quê? American Bully Pocket Standard. Acabou. Só que para quem controla tudo, que é a parte política, é muito difícil você chegar pro cara do Classic e falar, ó, eu vou banir vocês. Isso envolve muita coisa. Como é que você vai chegar para os caras do XL se a fundação de nascimento do American Bully na Califórnia está baseada no XL? A raça nasce XL. Como é que você vai chegar para os caras e falar que os caras não é mais American Bully? A raça existe por causa dos caras. Como é que você vai chegar lá e falar, irmão, foi bom enquanto durou, mas o mundo mudou. Se vira. O American Bully não nasce pequeno, ele nasce XL. A fundação dele é cães maiores.
Aí ele vem, Standard, Pocket, aí no Pocket há um grande encantamento. Né? O Marco Soares também foi um cara que foi bastante influente nisso. Ele foi um cara que começou a selecionar os menores. Mas até o Juan, você não falava de cachorro pequeno, velho. Como é que você chega hoje na Califórnia e fala pros caras, ó, deu um BO lá na Inglaterra, fizeram um montão de merda, os bichos tá tudo brabo, nós vamos ter que tirar vocês do jogo. Como é que você faz isso? Sendo historicamente tão importante para a raça. Você entendeu? Então, às vezes, as pessoas falando assim na internet dão muitas opiniões, mas qual a profundidade de conhecimento que essa pessoa tem para poder opinar? Ela só está falando. A técnica no Brasil ela foi deixada de lado por quê? O Brasil ele não tinha grandes movimentos, né? Então, assim, era tudo muito visceral, né? Então, o que, que era importante para os bullies no Brasil? Se encontrar, mostrar o movimento, ter volume, ter, né, tamanho. O nascimento de várias entidades que também estão relacionadas ao American Bully, o American Bully ele é foda, ele é revolucionário, ele muda o mundo. Até do ponto de vista da estrutura dos cartórios. Vários cartórios nascem por causa do American Bully. Então, esses novos cartórios que nascem, eles precisam do quê? De evento, de encontro, de movimento, de festa, de show. Né? E o American Bully já tinha no seu nascimento na Califórnia estar relacionado à festa, ao show, ao lowrider, ao churrasco, à motoca, à festa. Qual que é o problema? Quando essa festa, né, esse encontro, essa coisa tentou virar técnica, aí deu merda. Porque esses caras que estão fazendo isso não são técnicos. Eles não entendem de cachorro. Eles entendem do movimento, de vender, de fazer um cachorro cabeçudo. Mas você fala pro cara, tá, e onde é o metatarso? Ele fala, o que que é isso? Eu não sei, tem isso no cachorro? Eu nem sei que tem isso aí. Então você criou um nível de julgamento com o nível técnico, o nível show divulgação explodiu na lua. Foi bom. Mas o nível técnico caiu no pé. O que, que os caras começam a fazer? Chama criador para julgar. O cara pode ser um grande criador, não significa que ele entenda de morfologia canina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode entender também, mas ele não é obrigado a isso. Não significa o fato dele ser criador que ele entenda de julgamento. Julgamento, ele é. O julgamento, você defende um padrão, não defende o seu gosto. Eu posso premiar um cachorro que nem é o que eu gosto, mas é o que o padrão pede. Eu posso, na pista, para minha criação, usar o último colocado. Falei, mas para o meu canil interessa aquele ali, ó. Porque é o tipo de cruzamento que eu faço, a característica que eu preciso, a linha de sangue que eu tenho, é que ele vai encaixar melhor. Então, ali na pista, você não está avaliando quem é melhor padreador, quem tem melhor pedigree, quem é filho de famoso. Pista é indivíduo, é fenótipo. Se esse atende o padrão, é esse. Acabou. Ponto final. E quando você não tem um julgamento técnico, a chance disso não acontecer é muito grande. Por quê? Porque o cara naturalmente já puxa um pouco porque ele entende que é melhor. Porque ele acha que é melhor. Porque na internet se acha aquilo melhor. Não significa que todos sejam assim. Estou dando só como referência. Você pode ter um cara que é criador e realmente tenha toda a condição de ser um árbitro. Mas normalmente isso não acontece na prática. Entendeu? Na prática, isso quase nunca acontece, porque você não tem um grande aprimoramento daquele cara. Você fala assim, não, esse cara está julgando aqui as raças. Vou te dar um exemplo. Você já teve eventos aqui no Brasil, por exemplo, que o Old está junto desse pacote, né? O Old English Bulldog também é uma raça abraçada por esse nosso universo, né? American Bully, o Pit Monster, o Old, como ele não tem um grande universo fora, ele também é uma raça nova, ele é muito parecido com as entranhas de registro dele, é muito parecida com a do American Bully. Ele é fundado pela IOEBA, alguns clubes registraram, é muito parecido, assim, mas é uma raça nova. Ele não tem um grande campo de atuação. Ele atua dentro dos nossos eventos, não é? Quantos juízes estão aptos a julgar hoje English Bulldog no Brasil? Mas eles julgam. Quantos juízes estão aptos hoje nos nossos eventos a julgar Bulldog americano?
O Bulldog americano está inserido ali. Quantos? Eu desafio aí, eu te garanto que a maioria nunca nem leu o padrão do Bulldog americano. Mas tá lá julgando. E com certeza eu vou receber um monte de crítica por causa disso. Mas, repito, eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando de constatação. Se alguém vir a ouvir isso e se magoar, não entenda como uma mágoa. Para pensar. Você realmente leu? Se você não leu, vai lá e começa a ler, começa a se aprimorar.